Olá, turminha, aqui é o professor Lourenço Filho. O assunto de hoje, iremos trabalhar os materiais naturais e os materiais sintéticos. Vamos lá? Bom, já sabemos que toda matéria ela tem suas características próprias. A gente analisou, inclusive, as mudanças de estados físicos da matéria, né? A partir de então, iremos trabalhar agora alguns tipos de materiais, tal qual encontramos na natureza, que são os naturais, ou aqueles que foram criados a partir de recursos naturais, inclusive, né? Pelo homem, ele utilizou esses materiais e transformou em outro tipo de material, que são chamados materiais sintéticos. Então, vamos estudar a partir de agora os aspectos que envolvem essa manipulação e essa produção desses novos materiais, tá bom? Então, vamos lá. Bom, conforme consta na página 70 do livro, foi apresentado a vocês os tipos de materiais, começando pelo material natural. Conforme vocês podem ver na figura A, a árvore ela já é a árvore natural, como ela é apresentada para a gente pela natureza, tá? Desta árvore, o que que o homem consegue fazer? Ele consegue produzir uma cadeira ou diversos outros materiais. Então, o que que ele está se fazendo? Ele está transformando apenas a substância madeira em um objeto, em um utensílio. A cadeira deixou de ser natural? Não, ela apenas sofreu uma transformação física utilizando a substância madeira. Então, continua sendo uma substância natural. Assim como a rocha, granito, né, que vocês podem ver aí, ela encontra-se na natureza desta forma, como pedra, como rocha. Então o homem lapida e cria um utensílio para casa, como uma pia. Então já é um material manipulado, ou seja, transformado em utensílio ou um objeto para ser utilizado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí a gente vai entender agora que esses materiais naturais, eles podem também serem classificados de dois tipos. Conforme vocês estão vendo aí na página, tem uma pergunta. A primeira pergunta diz o seguinte: entre essas fotografias, quais mostram os materiais na forma como são encontrados na natureza? Bom, a melhor resposta qual será? Vamos lá. A figura da fotografia A e da fotografia D, porque mostram, respectivamente, o tronco de uma árvore, composto de madeira e um pedaço de granito, que é uma rocha, de acordo com da forma que a natureza entrega para a gente. Na segunda pergunta, pode-se dizer que todos os materiais registrados pelas fotografias são naturais? Justifique as suas respostas. Bom, sim. As fotografias A e B mostram madeira e as fotografias C e D mostram granito, que são materiais naturais. A diferença é que as fotografias A e D mostram esses materiais como são encontrados na natureza, enquanto na fotografia B e C mostram os materiais após alguma recorte ou manipulação feita pelo homem, mas não deixou de ser um material natural, correto? Bom, aqui vamos entender agora que esses materiais naturais podem ser subdivididos em manufaturados e não manufaturados. Vamos lá. Por exemplo, o ambiente, ele é uma fonte de diversos materiais que são utilizados pelo ser humano, seja para seu consumo ou para a fabricação de outros produtos. Quando esses materiais podem ser utilizados pelo ser humano tal como são extraídos da natureza, ou seja, eles não sofrem nenhuma alteração, eles são chamados de materiais naturais não manufaturados, tá? Olha só o exemplo que eu coloquei aí embaixo. Uma maçã colhida de uma árvore para consumo na alimentação é um exemplo desse tipo de material natural. A maçã, a gente come ela in natura, ou seja, do jeitinho que ela sai lá da natureza, a gente a consome. Às vezes, a gente também faz uso de um tronco de madeira do jeitinho que é lá. A gente corta o tronco e utiliza esse tronco como uma viga, como uma coluna de uma construção de uma casa, por exemplo. Então, a gente está utilizando um material natural sem alterá-lo, sem modificá-lo, sem fazer nenhuma transformação física nele, ou seja, tal qual como ele é entregue pela natureza. Então, isso é um tipo de material natural não manufaturado. Bom, mas é bom explicar o que significa essa palavra manufatura, manufaturar, tá? Ou seja, é um método de fabricar manualmente ou
em máquina caseira, manualmente, pessoal, manusear algo, né? Por exemplo, a madeira, o tronco de madeira, manuseá-lo, transformar ele em uma tábua, que pode ser utilizada na construção de uma mesa, ou em pequenos pedaços que constituem uma cadeira, tá? Então, é produzir, manufaturar é produzir, fabricar, gerar por meio de uma ação, elaborar ou produzir algo, tá? Então, essa é a definição de manipular ou de manufatura. Bom, os materiais naturais é modificado pelo ser humano para poder ser utilizado. Isso, então, ele é chamado de material natural manufaturado, ou seja, o homem pegou a rocha de granito, como vocês podem ver aqui, isso aí é uma pia na casa de uma aluna, Ana Kailane, que era aluna do sexto ano. Essa rocha, granito, foi transformado, foi lapidado um balcão, um pedaço dele foi lapidado e transformado em um balcão, ou seja, foi um material extraído da natureza, uma rocha, uma pedra, e foi cortado um pedaço, de uma maneira que possa ser utilizada como uma mesa, como um balcão em uma residência. Ou seja, o material continua sendo natural, porém modificado, ou seja, manufaturado. Entendido aí, galera? Bom, nós entendemos então que os materiais naturais podem ser não manufaturados e manufaturados. E aqueles materiais que a gente não encontra na natureza? Quem são esses materiais? Por exemplo, a gente está vendo aqui dois exemplos do fio de nylon e o plástico. Nós não encontramos esses materiais na natureza. Que materiais são esses? São os chamados materiais sintéticos, ou seja, que são transformados quimicamente e que geram outros materiais com propriedades diferentes dos encontrados no ambiente natural, que são chamados materiais sintéticos, tá? Quem é que faz essa manipulação? Quem é que faz essa transformação química? O homem. O homem que faz uso dos recursos naturais que a natureza oferece e ele faz uma transformação de forma que esse material possa transformar-se em outras substâncias mais úteis, né? De outra forma, tá? Como o plástico, que é amplamente utilizado pelos humanos, né? Agora, pergunto, já que você já conhece o que são os materiais sintéticos, que material sintético é amplamente utilizado em diversos setores de fabricação de diversos objetos? Inclusive, já tem a dica lá atrás, né? Lógico, que é o plástico, né, gente? É o plástico. Hoje a gente vê que o plástico é utilizado em diversos setores, em tudo. Se você vai olhar à sua volta, nesse momento você vai encontrar muitos objetos ou utensílios confeccionados de plástico, né? O plástico é amplamente utilizado e consumido pelo ser humano em todo o planeta. Inclusive, é um grave problema que afeta aí o nosso meio ambiente, porque o descarte deste plástico muitas vezes não é feito de forma responsável, consciente. E aí esse plástico está prejudicando o meio ambiente, visto que ele não é produzido pela natureza. Então, aquilo que não é produzido pela natureza, a natureza também não consegue consumir. Pelo contrário, ele destrói a natureza, tá? Porque ele é um material sintético. Por isso que o plástico não consegue ser decomposto na natureza com tanta facilidade como uma matéria orgânica. Como se, por exemplo, eu jogasse uma maçã na natureza, ela vai apodrecer, ela vai se decompor e vai se tornar alimento para a própria natureza. O plástico, pelo contrário, ele não vai conseguir ser um alimento para a natureza, ele vai acabar prejudicando de forma contrária, em vez de alimentar, vai estar destruindo a natureza. Acertou quem falou? Petróleo. Inclusive, isso já foi comentado em sala de aula. Ou seja, a grande maioria dos materiais que chamamos de plástico é derivado do petróleo. Do petróleo, além do combustível, também é feito de diversos outros materiais, que são, por exemplo, a garrafa PET, isopor, PVC e dentre vários outros, tá, gente? O petróleo ele pode ser transformado em diversos outros materiais, inclusive gases, tipos de combustíveis como gasolina, querosene, álcool, dentre vários outros, tá? Bom, só para recapitular, materiais naturais podem ser subdivididos em não manufaturados, ou seja, utilizado pelo homem tal qual a natureza oferece, e materiais manufaturados, ou seja, que sofrem transformações de modo que possam ser utilizados. Vocês estão vendo ali um banco de madeira,
que foi convertido, a tábua, o tronco de madeira foi convertido em pedaços de tábuas para formar um banco, por exemplo. Então, o homem construiu esse banco com um material natural, madeira, mas deixou de ser natural? Não, só se tornou um material natural modificado, ou seja, manufaturado. E aqui nós temos exemplos bem mais práticos. Por exemplo, nós temos aqui um material não manufaturado e embaixo o que ele pode ser transformado. Madeira, você pode transformar em mobílias de madeiras, em mesa, cadeira. Deixou de ser natural? Não, ele continua sendo natural, porém modificado, manufaturado. Pepita de ouro, conforme ela é encontrada na natureza, mas o homem vai lá, derrete o ouro e molda em um formato de uma joia, de um anel ou brinco, colar. Então ele modificou apenas a estrutura, continua sendo ouro, porém manufaturado. Assim como o petróleo pode ser transformado em um tecido de lã, ou plástico, isopor, diversos outros materiais que podem ser extraídos diretamente do petróleo. Entendido aí, gente? Eu acho que agora ficou fácil, né? De entender bacana, qualquer dúvida, retorna lá os slides para trás, os vídeos, o vídeo e dá uma estudada. Ou, melhor ainda, leia o livro e estudem lá. No livro também cita a parte dos materiais que o homem também pode criar a partir de recursos naturais e que esses recursos eles possam ser desgastes pela natureza. Como eu falei, o plástico ele não é consumido na natureza, mas o homem já desenvolveu outros tipos de plásticos, que é o plástico biodegradável. Ele é feito a partir de matéria orgânica, ou seja, extraído da própria natureza, e quando você descarta na natureza, aí sim, como ele é composto de matéria orgânica, ou seja, de materiais naturais, a natureza consegue consumir esse material. Então, esse plástico ele já vai ser decomposto na natureza, diferente do plástico sintético. Tá? Então, estou falando agora do plástico biodegradável. Isso aí consta na página 73 do livro. Então, dá uma lidinha lá na página e lê sobre esse material, que é muito importante, que é uma alternativa que o homem está utilizando para reverter esse cenário de estar destruindo o ambiente, jogando muito plástico sintético na natureza. Né? Acaba-se, vocês podem ver que nos jornais e documentários sempre mostram o volume, o número de lixos que são jogados diretamente no meio ambiente. Bom, não deixe de estudar as páginas que eu já citei para vocês para a prova, revisem, bons estudos e faremos aí com certeza uma excelente prova. Um abraço a todos. Tchau, gente.